Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos dando início a mais um vídeo, dentro do assunto que nós temos meditado, que é as leis que foram tiradas e as leis que existem. Nós já falamos de uma lei que é muito polêmica, que é a carne do porco, não saiu, não vai sair, e glutão, que o consome, será condenado. Nós vemos a circuncisão, que já foi, passou. Nós vemos as 7 festas judaicas, que Paulo disse, os dias de sábado, 7 sábados, que também é passado, que também já foram. Nós vamos ver nessa noite mais uma das leis que já saíram e que nós precisamos compreender bem o Evangelho. Êxodo capítulo de número 21, abram comigo. Êxodo 21. No verso... Vamos olhar aqui. O versículo de número 12. Êxodo 21, 12. Nos diz a Bíblia: quem feria um homem de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não lhes armou cilada, mas Deus permitiu que isto acontecesse, devera ele fugir para um lugar que te designarei. Mas se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, matando-a, traição, tirá-los-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem feria seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. O que raptar algum homem, e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então vamos dar uma olhada aqui, uma meditada nessa lei. Jesus falando aqui, Deus falando aqui para Moisés, determinando as leis acerca dos escravos, da convivência dos filhos de Israel, para que Israel pudesse ter uma vida tranquila e sossegada. Então, naquela época existia aqueles atos que nós chamamos de vingança. Como é que era a vingança? Eu vou vingar aquele que fez mal para mim. Hoje em dia, no Evangelho, nós aprendemos com Cristo que as coisas funcionam diferente. Mas existem coisas que é diferente para as nossas ações, as nossas atitudes, no que diz respeito a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas a lei que implicava nisto, mas que tinha ações diferentes, ela não mudou. E nós vamos ver no decorrer desses vídeos, dessas leis que nós estamos falando, que eu estou começando a falar,
que entra aqui o olho por olho e o dente por dente, que Jesus falou lá em Mateus, e que nós vamos entender o que representa isso. Então aqui ele diz para Moisés: quem feria um homem de morte, que esse morra, certamente será morto. Então quem feria um homem de modo que esse venha morrer, então tem que ser punido. Qual era a punição? Ele dizendo aqui: porém, se não lhes armou cilada, mas Deus permitiu que isso acontecesse, deveras ele fugir para um lugar que te designarei. O cara feriu um outro homem, o cara feriu uma pessoa lá, uma briga, uma confusão, coisa do tipo, e não sabia, o cara acabou morrendo. Bateu violentamente, ele não sabia, nem imaginou que fosse acontecer isso. O rapaz morreu. Então, o que Jesus disse para Moisés? Deus disse para Moisés: se ele fugir, leva ele para um lugar onde ele poderá ser protegido, pagando o preço conforme a lei. Mas ele não vai morrer. Por quê? Porque não houve cilada. Ele não marcou uma emboscada para ir lá matar esse cara. Então esse cara não matou o outro propositalmente. Começou uma briga ali e aconteceu que ele feriu o cara e a pessoa acabou morrendo. Então essa pessoa tem que pagar o preço conforme a lei, mas não era necessário fazer ou realizar nele o olho por olho e o dente por dente, matando-o também. Por quê? Porque quem tira a vida do outro não tem direito na sua própria vida. Isso é fato, isso é real, é o que Deus que diz, e não tem que deixar impune. Então ele diz aqui no versículo de número 14: mas se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, então vejam aqui, lá era algo improvável, não era intenção de matar. Até nas nossas leis você sabe, quando a pessoa mata com intenção de matar, o crime tem um regime. Quando mata sem intenção, acontece a morte sem intenção de matar, já é outro tipo de crime. Mas todos têm que passar pelo crivo da lei, pela cobrança da lei, pela a punição na lei. Então ele está dizendo aqui: mas se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-los-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então, se matou a traição, vê o que é matar aqui a traição. Camarada tem raiva de uma outra pessoa, não gosta de uma outra pessoa, talvez por uma rixa que eles arrumaram, uma namorada, um negócio que foi feito. O cara tem inveja do outro, que isso acontece muito nas escolas, nas faculdades, isso acontece demais. Tem inveja do carro do outro, tem inveja da moto do outro, tem inveja da amizade dele com o patrão confia muito nele, inveja do emprego do outro. Isso acontece muito. Inveja da beleza da outra, porque a outra é mais bonita, o outro é mais bonito, a outra tem corpo mais bonito, e aí ela vai querer ficar igual, e até usa meios de fazer o seu corpo igual. Hoje tem tudo isso, né? Então, quando isso acontece, ou acontecia lá em Israel, que chegava a ser um caso mais odioso mesmo, a pessoa odiava mesmo a outra, a ponto de marcar uma cilada e lá matar o seu próximo. Jesus disse, Deus está dizendo para Moisés: nem perto do meu altar apareça, tem que ser morto. Olha como funcionavam as leis, as severidades das leis em Israel. A diferença das leis de hoje, né? O camarada mata, vai para a cadeia, fica lá um tempo, daqui a pouco está solto, e mata a criança, mata a mulher,
mata o pai, a mãe. Hoje é uma impunidade terrível. A polícia pega o revólver, mata uma pessoa aí, nunca dá em nada, nunca dá em nada. Os políticos fazem o que querem, como alguns pastores. Essa é a realidade de alguns padres. Porque se a lei funcionasse para essa gente, meu querido, todos os deputados e pastores e políticos da nossa nação possivelmente estavam presos, né? Possivelmente estaria preso. Sobrava um deles, dificilmente sobrasse um. Talvez até sobraria, né? Não vou generalizar, mas dos que eu vejo aí, dificilmente escapasse. O presidente que está aí estava na cadeia, o que saiu também estava preso, não tinha ninguém solto. Se as leis funcionassem para essa gente. Assim alguns pastores, no meu tempo diziam o 7-1, se as leis funcionaram de verdade, a maioria dos pastores aí estavam todos presos, tinha um monte preso aí por causa dessas charlatanismo, essas coisas que se aplicam dentro da igreja, usando o nome de Jesus, coisa que Jesus não mandou. E dentro do padre da igreja, do católica também é a mesma coisa, principalmente o que eles fazem com o nome de Maria, da Virgem Maria, ou da mãe de Jesus, Maria. Se fosse cobrar no pé da letra mesmo, por causa do nome dela já merecia cadeia eles, né? Porque acusar inocente que eles nem conhecem, e o que eles fazem com Maria é uma verdadeira acusação. Você verá isso aqui quando nós falarmos dos vídeos da pessoa de Maria, não a imagem que está por aí, porque a imagem não me interessa, a imagem nunca fez mal para mim, nunca vai fazer, tem nada contra ela, assim contra aqueles que ensinam e usa o nome dela indevidamente, criminosamente. Então, naquele tempo, era assim que funcionava. E mesmo assim, ainda havia muitos crimes dentro de Israel. Então não adianta a nação, o líder da nação, como o que saiu aí, encher a nação de arma, de revólver, de todo tipo de arma de fogo e de outras armas. Não adianta, queridos. Isso é trazer violência e derramamento de sangue para um povo, para uma nação. Isso é um crime, só em falar de vender isso, já deveria ser incriminado. Quando a Bíblia fala sobre graça, misericórdia e amor, e quando ela traz a palavra, a espada, então, espada com espada, meu filho, é derramamento de sangue. Mas a espada da vida, que é a palavra de Deus, é vida, piedade, graça, misericórdia, é essa que tem que prevalecer. E as armas que eles usaram aí, como diz o apóstolo Paulo, que as armas da nossa milícia não são carnais, essas armas deveriam ser todas banidas e tiradas do meio do povo. E deveria ter esse uso só para os policiais e aqueles que estão equilibrados. Porque tem policiais por aí que não podem nem usar uma arma, não deveria nem usar arma. Deveria primeiro fazer muitos testes em exame no que diz respeito à mente, sistema nervoso e todas essas coisas, ou psicólogo, psiquiatra, psicólogo mesmo, né? Psiquiatra não, que ninguém é louco, mas psiquiatras deveria tinha que ter se consultar para saber qual é o seu estado, o seu equilíbrio emocional, nervoso, para depois usar uma arma. E um cidadão como eu, feito eu, que nunca usei e nunca vou usar, deveria nunca usar uma arma, nunca deveria usar uma arma, né? Você começa a analisar as leis lá em Israel, como elas funcionavam, a diferença do nosso meio é enorme, não tem nem como comparar, não tem como comparar. Arma só em guerras, nação contra outra nação. Quando era permitido essas guerras. Hoje em dia é diferente. Mas o Senhor Jesus já disse lá em Mateus, no sermão profético, que nação contra nação e reino contra reino é o que vai acontecer. Então, por enquanto, nós ainda estamos vendo na nossa terra as guerras, que não é atingir nação contra nação. E quando as guerras se começar a generalizar no que diz respeito à aproximação do dia do arrebatamento da igreja, você vai ver o Brasil guerreando contra o Brasil. O Rio de Janeiro brigando contra São Paulo, na bala mesmo, na violência mesmo, na espada mesmo.
Você vai ver o sul contra o norte contra o sul, nação contra nação. Jesus diz: reino contra reino, nação contra nação. Então você encontra as nações hoje, o Brasil contra outras nações, e eles, obviamente, que a nação contra nação quer dizer isso, e as nações contra elas mesmas, Estado contra Estado. Nós veremos tudo isso antes de Cristo voltar, que é aquelas guerras generalizadas. As guerras que havia lá em Israel, os soldados usavam as armas, é o que deveria ser aqui na nossa nação. Os soldados têm que usar arma, a polícia tem que estar bem revestida, bem armada e bem protegida para combater o crime, bem remunerado. Mas tem que cumprir com a lei, eles têm que fazer o papel que devem fazer, não o que nós estamos vendo aí. É isso, misericórdia. Para trazer isso para o meio do Evangelho é ridículo, não dá mesmo, né? Me lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu era um garoto ainda, 79, 78, com os meus 18 anos. Quando a gente saía para ir a um cinema, ou curtir a vida, naquele tempo era baile, né? Era salões, hoje é chamado de baladas, né? A gente saía para ir ouvir, ver um cantor, ia naqueles salões, a gente chegava nas ruas determinadas horas da noite, olhava a rua e dizia, tem uma viatura ali, a gente ficava muito feliz. Então, estamos protegidos, vamos tranquilo, vamos sossegado, era uma beleza. Hoje não dá mais para ser assim, né, querido? Se eu chego na ponta de uma rua e tem uma viatura lá, uns policiais lá, não são todos, e na outra ponta da rua tem uns bandidos, eu não sei para onde eu correr. Se eu for correr para o lado da polícia, como vai ser? E se eu for correr para o lado dos bandidos, como vai ser? Fica difícil, né? Fica difícil. Tamanha é a transgressão da lei que entrou dentro das nossas legislações, aquelas que deveria ser para o bem das pessoas. Em Israel era diferente. Por quê? Porque quem dava as ordens era Deus e não Satanás. Hoje quem dá as ordens é o diabo, para matar, roubar e destruir e corromper tudo, e por isso está tudo corrompido, e o sangue derramando constantemente, violentamente, e dificilmente haverá solução, não tem mais jeito. Então, Cristo está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui para os filhos, para Moisés, essa é a forma de puni-lo. O versículo de número 15, quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Hoje quem fere seu pai e sua mãe está morto, tem que morrer. Essa é a diferença da lei divina com a lei que Deus aplicava em Israel naquela época. Então, naquela época, Deus mandava que Moisés fizesse isso. Matou o pai, o camarada tem que morrer também. Matou a mãe, tem que morrer também. Hoje não, por quê? Porque Cristo veio. Então, Cristo facilitou a matança, a destruição? Não, Cristo não facilitou nada. Pelo contrário, Cristo endureceu muito mais o regime. Por quê? Porque além, quando ele mata, quando sucedia isso, além da família ter que perdoar esse infeliz, esse criminoso, ela ainda tinha que ver, hoje ainda tem que ver ele dentro de uma cadeia, apodrecer dentro de uma cadeia, que era o que deveria fazer. Se você pergunta para mim, o pastor, você é contra a pena de morte, você é contra a cadeira elétrica, você é contra esse tipo de punição no crime? Sou. Mas a prisão perpétua por determinados crimes é o que tem que acontecer. Por determinados crimes. Não são todos os crimes que levam à prisão perpétua. Mas essa é a minha opinião.
E essa é realmente a opinião de Cristo. Por isso que quando ele fala sobre os presos lá em Hebreus, ele diz assim: compadecei dos presos, como se estivesse presos com eles. Ou seja, exercita misericórdia sobre eles, ore sobre eles, leva o evangelho a eles. Se bem que tem alguns presos que nem devem entrar lá, né, para levar o evangelho. Mas a maioria deveria ouvir e cumprir o regime da lei, cumprir a lei com rigor e com verdade, para que a paz pudesse reinar na cidade, para que a paz pudesse reinar entre o povo. Era isso que Cristo, que Deus fazia em Israel. Só que Deus fazia assim: matou, morre também. Mas a misericórdia veio em Cristo Jesus para dar oportunidade de salvação, porque o que interessa para Cristo, meu irmão, não é esse teu corpo bonitão, viu, atleta, você que, né, tem nada contra o atletismo, maravilhoso, pode fazer que é bom, mas você que usa disso para se exibir, para dizer que você é o tal, que você é bonito, que você é isso e aquilo, se você é bonito, sem problema. Se você é bonita, não tem problema nenhum contra isso, parabéns, normal, tá cheio. O povo brasileiro é um povo bonito, nós sabemos disso. As mulheres brasileiras são lindas, né? Como os homens do Brasil são muito bonitos, mas isso não dá o direito ao homem de viver na sua arrogância, de viver no seu inchaço, no seu orgulho, nada disso, nada disso. É para que se viva uma vida tranquila e sossegada. Então, quando Cristo vem, ele vai fazer exatamente isso. Aplica a justiça na cobrança para a salvação do espírito, porque a carne para mim não importa. A carne para mim, que é o que Jesus está dizendo, e o apóstolo Paulo lá em Gálatas diz que é a briga do Espírito Santo contra o velho homem que está dentro de nós, do nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, é uma guerra. Um guerreia contra o outro, o Espírito Santo querendo adverti-lo para trazer a salvação, para que esse velho homem, essa carne, seja morta, e o Espírito seja salvo. Então, o objetivo de Cristo é agir no Espírito para a salvação de todo aquele que crê nele, para que esse corpo, que só sabe inclinar para as coisas desse mundo, o que mais proporciona esse corpo nosso, esse nosso corpo, é as vaidades e as seduções desse mundo. Então é isso que Cristo quer combater, e que veio para combater. Em Israel, por mais belo que fosse, mais bela que fosse, tinha que morrer. Perdia-se o espírito. Quem morresse desse jeito não teria salvação, não tem. Então Cristo, para deliberar salvação para toda a humanidade, mudou isso, mas endureceu a lei. Todos têm que ser punidos quando cometem determinados erros. Mas hoje em dia nós vemos aí, o dinheiro compra. E você não vê um playboy na cadeia, você não vê um político na cadeia, você não vê nunca. Essa é a corrupção total. E aqui em Israel, que Deus falava isso, que deveria aplicar hoje nos nossos dias, não matando, deveria ser exatamente assim, para que pudesse haver em nosso meio a justiça e a paz, e manifestar-se o amor em Cristo Jesus. O versículo de número 16. O que raptar algum homem, e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. Então vejam, hoje tem aí o sequestro, raptar aqui, que ele quer dizer sequestro. Os ladrões chegam lá, sequestra a pessoa, sequestra a criança, ou qualquer outro ato, com mulheres, com homens, com rico, com pobre, não importa. Raptou e comercializou o homem. Então, geralmente, quando sequestra, o que os sequestradores exigem era da família, dinheiro em troca, né? Hoje em dia tem sequestro para tudo, né?
não só para pegar dinheiro, como também para distribuição de órgãos, e que entra o dinheiro do mesmo jeito. Então o negócio é muito delicado, muito sério. Então esse tipo de crime para mim aqui deveria ter uma prisão bem rigorosa. Dependendo do que aconteceu e com quem foi, se foi uma criança raptada e sequestrada e foi feito determinadas coisas com essa criança, deveria pegar logo uma perpétua. Mas não é assim que funciona. Então o Senhor está dizendo aqui, se achar uma pessoa que eles raptaram, vivo ou morto, esse sequestrador deveria ser apedrejado, deveria ser morto. Mas hoje, por consequência e pela graça e misericórdia de Cristo, deve ser preservado em prisões. Ele diz aqui o 17: quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoar. Como é que alguém amaldiçoa seu pai e sua mãe? Você sabe que as nossas palavras têm poder. Então você precisa ter cuidado, o pai e a mãe precisam ter cuidado também quando se dirigir ao seu filho, aos seus filhos, e deliberar palavras a ele mesmo na hora da raiva. Às vezes os filhos provocam a gente, Criei 4 e agora estou criando as minhas netas, e às vezes elas fazem coisas mas você precisa manter o controle. Cuidado ao abrir a boca. Ô menino miserável, tá vendo? O que é isso? Que palavra é essa? Se saísse da sua boca, imediatamente corre e repreenda isso e rejeita isto. Ô menina abençoada, mesmo que ele está fazendo uma coisa, mesmo que esteja fazendo algo errado. E outras coisas, não se implica só na criança. Estou dando uma criança como exemplo, que é aqueles que gostam muito de brincar. Então, quando eu vejo a minha neta, meus netos brincando, eu fico feliz. É uma criança saudável e uma criança que tem muita energia, muita saúde, graças a Deus. Então, precisa vigiar com tudo isso. Então, o filho amaldiçoava o pai, falava cada palavra com o pai, principalmente quando o pai não permitia que ele fizesse determinada coisa. Hoje já não é assim, Hoje o pai tira o celular do filho, ele vai lá, pega o revólver, dá um tiro no pai. É o que está acontecendo e muito, É assim que está sucedendo hoje em dia. Claro, pôs arma na mão de todo mundo, Ele diz aqui, se quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente seria morto. O 18. Se 2 homens brigarem e um ferir o outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhes pagará o tempo perdido e o fará curar-se totalmente. Olha aqui, essa lei, essas aplicações de leis hoje aqui no Brasil ainda existe, Você pode analisar isso aqui e trazendo isso para objetos. Vamos colocar aqui as pessoas, os taxistas, Uber, Esses camaradas que têm esse trabalho. Então, o carro bate no carro dele, ele vai ficar parado. Sustenta a família com isso. Além de você pagar o conserto do carro,
você tem que pagar o tempo que ele vai ficar parado até que se conserte o carro. Se ele não se feriu, porque se ele se feriu e se machucou e vai ter que ficar parado um tempo, você deveria bancá-lo. É o que a lei aplicava lá em Israel. Hoje eu não sei como funciona, não tenho carro, não sei como funciona isso e não quero nem pensar nisso. Só em bater no camarada, ferir com a pedra ou com qualquer outra arma. Por que ferir com a pedra? Porque naquela época não existia o revólver, essas armas de fogo, e se existisse não era liberado. Percebe como é a diferença? Percebe como a paz tinha que reinar? Por que a paz não reina hoje? Por causa da corrupção. Só por causa disso. A violência generalizou. Tem que vender as armas, né? Comércio tem que circular. O comércio do crime e da morte. Então vejam aqui. Ele dizia: se alguém ferir a seu, ou melhor, 19, né? Pagará o tempo perdido e o fará curar-se totalmente. Então vai dar remédio, vai comprar o remédio para essa pessoa com que ele feriu na briga ou de qualquer uma outra forma. Você vai ter que assumir essa responsabilidade. Era lei e hoje ainda funciona assim? Eu vejo falar que existem alguns crimes aí que o camarada tem que levar, né, ir lá levar alguma cesta básica, alguma coisa. Eu não sei como funciona isso. Também não quero saber disso, não. Eu quero é paz em Jesus na causa em todos os sentidos. Então vejam, a diferença das leis que havia naquele tempo, das aplicações das leis, com as que existem hoje. Uma lei como essa aqui, ó, dos dias de Moisés, esse versículo 19, não se corrompia, tinha que cumprir. Tinha que cumprir. Foi provado que está errado, vai ter que cumprir a lei. E hoje, como funciona? O versículo 20. Se alguém feria seu escravo ou a sua escrava com pau e os feridos morrerem debaixo da sua mão, certamente será punidos. Que punição seria? Ao 21. Mas se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será punidos. Por quê? Porque é dinheiro seu. Olha a situação do escravo. Então, o escravo, aquele que foi comprado por dinheiro, que Israel tinha muito naquela época. Então, comprado por dinheiro é vamos dizer, um objeto dele, né? Tudo que eu compro, se eu compro um carro, hoje em dia não é mais meu, não. Meu só as despesas, né? Se eu sair daqui quando eu sair da minha porta, eu já estou pagando para andar com ele, né? Os radares estão aí, os faróis estão aí. Então, eu não tenho mais nada. Você compra, você está usando, desfrutando, mas não é seu. Deixou de cumprir com a lei, ele vai embora. A justiça toma. Então, Israel era assim, o escravo era dele. Comprou, é seu. Mas se você ferir ele de uma tal forma que ele venha passar mais de 2, 3 dias caído, você vai ter que pagar o preço conforme a lei também. Era assim que funcionava. Mas se ficar vivos por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Então, se você feriu o escravo por um motivo ou outro, dependendo do motivo que você o feriu, e ele não morreu, 2 dias depois ele estava recuperado, você não precisa pagar por esse crime. É o que havia lá em Israel naquela época. O 22. Se o homem pelejarem, se homens pelejarem e ferirem mulher grávida e forem
causa de que aborte. Porém, se não houver morte, certamente o ofensor será multado conforme o que lhes impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Então, o camarada arrumou uma confusão aí, a mulher estava grávida, a criança não morreu. A mulher não caracterizou um aborto ali, a criança não morreu. Mas se tivesse o aborto, não escaparia. Mas o marido ficou sabendo que ele ofendeu a sua esposa, que ela te feriu, deu um tapa nela ou fez coisa do tipo. Ele vai a juiz e diz: a lei que eu quero é essa aqui. A punição para esse sujeito é essa aqui. E assim sucederia. O versículo de número 23. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Olha aqui, ó. Se houve morte, morreu o bebê, a criança, abortou a mulher por causa desse ferimento, tinha que morrer. Tinha que morrer. Por isso, o aborto nunca será aprovado por Deus. No Brasil, em todo lugar do mundo, será aprovado em breve. Por mais que as pessoas falam não aceito, quando o anticristo vir com o seu regime de lei, todo mundo vai aprovar. Eles nem vão perceber. Os pastores, os apóstolos, somente os que estão aí hoje, amantes do dinheiro, nem vão perceber quando eles vejam, aprovou. É a forma da lei que o anticristo vai trazer. Então, o 23 agora ele diz: mas se houver dano, ou melhor, o 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Esse é o regime que havia lá. Tem que haver a justiça. Tinha que ter a justiça. Tinha que funcionar. Tinha que haver liberdade para as pessoas viverem. Paz, para que as pessoas pudessem viver tranquilamente. Queimadura por queimadura. Ferida por ferida. Golpe por golpe. Então, você me deu um tapa na cara, você tinha que levar também. Você me deu um chute na canela, ou em qualquer lugar, tinha que levar um chute também. Você me deu um soco, você tem que levar um também. As mulheres gostam de puxar um cabelo uma da outra, também tem que ser puxado seu cabelo e você vai... Era assim que tinha que acontecer. Só que isso dentro do regime de lei. Não era brigar por causa do namorado da outra, outro por namorado da outra, no meio da rua aí, o camarada brigando na tua, no meio da rua. Nada disso, não. Isso aqui, quando soubesse que, quando os sacerdotes descobriam ou levavam para eles esses acontecimentos aqui, eles mandavam punir assim, conforme a lei. Então, o que essa mulher te fez? Então, leva a Maria lá e a Joana disse: a Maria me puxou os cabelos no meio da rua e me deu 2 chutes. Então, perante as autoridades, era isso que ela ia fazer. Que a outra ia fazer. Dá nela também. Assim, vinha a punição, né? Diferente. Versículo de número 26. O versículo 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e o danificar, o deixará ir foro pelo seu olho. Então tem que ser cobrado. Tinha que ser ou conforme a lei, o escravo também tinha o seu direito. Versículo 27. E se tirar o dente do seu escravo ou
o dente da sua escrava, o deixará ir fora pelo seu dente. Se um boi escorneasse um homem ou uma mulher que morra, o boi será apedrejado e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Então vejam que as leis no tempo de Moisés eram completamente diferentes das nossas leis. Completamente diferente. Estamos meditando no olho por olho, dente por dente, que Jesus diz lá em Mateus. Nós vamos continuar até que nós entendamos o que representa as leis. Existem leis aqui no Brasil? Muitas leis. Muitas. O que não é bom, às vezes, é que uma lei, dentro de uma lei, de um regime de lei, existem mais de 500 emendas. E essas 500 emendas, essas coisas aqui, corrompem a lei, quando não aplicada com justiça. Mas a lei é boa e agradável da nossa nação. Graças a Deus por isso. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que bom que acabou o olho por olho e o dente por dente. Para nós, né, Senhor? Que bom, Jesus, que a misericórdia está estendida sobre toda a humanidade. Melhor ainda é que o Senhor tem muito mais severidade na lei hoje do que nos tempos de Moisés, porque trata-se da tua salvação. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nunca deixou de nós. O Senhor sempre esteve conosco, está sempre conosco. Obrigado por tudo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos provido. Obrigado pelo homem do campo, o trabalhador, o agricultor, a gente que labra a nossa terra, para que o pão chegue às nossas mesas, que o Senhor faça chover sobre a nossa terra temporã e serôdia, não como aquela que veio para o sul e que virá ainda muito mais forte ainda logo, mas para que nós tenhamos o bem da nossa terra e que tu, Deus, seja glorificado. Abençoa os nossos jovens, os velhos, abençoa os que estão nos presídios, os que estão nos asilos, os enfermos nos hospitais, nos leitos de dor, as nossas crianças. Tenha misericórdia dos viciados, como por exemplo os da Cracolândia, que está, meu Deus, meu Pai, no centro da nossa cidade ou em cada canto dessa terra. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, dos nossos irmãos que estão evangelizando o mundo hoje. O Senhor possa usar de maneira poderosa, para que a Tua palavra se cumpra e o Senhor volte para arrebatar a Tua igreja. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer no que diz respeito à vida e à piedade. Só o Senhor é bom e só o Senhor é Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoe esse meu irmão aflito, essa minha irmã aflita, essa jovem, esse jovem que está em depressão, crise de ansiedade, alguns endemoniados, possessos, esse lar que está sendo destruído por essa prostituição. Oh meu Deus e meu Pai, estenda tuas mãos para a nossa nação e faz justiça sobre tudo e sobre todos. No que diz respeito, misericórdia sobre aqueles que tiver misericórdia, mas justiça e juízo contra aqueles que não guardam justiça e juízo, meu Deus e meu Pai, para eles mesmos, mas sim contra os outros. Estou falando, meu Deus e meu Pai, daqueles que se corrompem e que faz tudo o que não deve fazer e fica impune, como os políticos, por exemplo.
Aplica a justiça contra eles. A tua justiça, porque dos homens não funciona. Mas tu haverás de cobrar. Os pastores que vivem na tirania do pecado, no amor do dinheiro, pune. Os padres, pune. Aqueles que estão de acordo com a tua palavra, eu te peço que exercitem graça e misericórdia hoje, para com todos. E que teu nome seja engrandecido hoje e para sempre, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Fique em paz, até o nosso próximo vídeo.